Hoje você é um exemplo de fé e sabedoria para muita gente, para milhões de pessoas. Milhões de pessoas te seguem. A sua estrutura na Guatemala é uma das maiores do mundo. É considerado um dos 10 maiores templos do mundo. E eu quero que o Wesley vá passando aí as imagens, um pouco para você conhecer o que é a estrutura da Casa de Dios na cidade da Guatemala. Como alguém que veio da pobreza, que veio de baixo como você, conseguiu construir o que você tem hoje? Ok. Primero, gracias por tenerme Primeiro, acá. obrigado por me receber aqui. Lo segundo, antes de ir a la respuesta, Segundo, es, tú antes da mencionaste resposta, en la introducción Você mencionou na introdução de que cómo hacer que las vidas de las personas que nos están viendo y como oyendo fazer com en que el as pessoas que podcast não estão vendo e se ouvindo vuelvan no más podcast, livianas, elas que tengan mudem, menos carga. Isso. elas carreguem uma carga menor. Tal vez no es que tengan menos carga, sino Não que que tengan tenham más menos fuerza para carga, mas na verdade llevarlas. mais força para poder carregá-las. Si desarrollo la fuerza para llevar Então la vamos carga, desenvolver a puedo força para aguantar carregar la a carga, carga então facilmente. posso La segunda aguentar a es, carga facilmente. A segunda Dios me coisa é que mostró a mí Deus me que mostrou la vida es demasiada compleja que a vida en é las complexa mentes de las demasiadamente personas na mente das por pessoas, todo lo que aprenden por alrededor, tudo que elas aprendem ao que seu redor, mi tarea sería enseñarles a que se vuelvan sencillas. e muitas delas não Fáceis conseguem de seguir de levar. E a forma tarefa sincera. dele seria facilitar. Dilo en portugués si Sim, quieres. a sí. tarefa dele é facilitar a vida das pessoas. Sim, La vida então es muy compleja. a vida é muito complexa. Y los seres humanos E os seres humanos son especialistas são en especialistas volver lo sencillo complejo. em Tornar o Se simples envolver- complexo. tornar as coisas arte mais de complexas. vivir A arte es de viver é, na verdade, transformar lo complejo transformar o que é en complexo sencillo. em algo simples. La vida de felicidad consiste E a vida de en felicidade que tú tengas el É em abecedario você ter de o más de 20 abecedário letras de y mais de 20 convertirlas en letras, o 3 alfabeto, letras, e y que ahí convertê-las se em 3 contenga letras e que ali tenha tudo. todo. Ahora sí, Agora, ¿cómo logramos esto? como nós vamos conseguir isso? Casa de Deus Primeiro, a Casa en de Deus, Guatemala, na Guatemala, está considerado top é 10 considerada del entre as mundo entero, top 10 de incluyendo todo mundo, todas las incluindo religiones, todas as religiões, como um edifício para adorar como qualquer Deus, um não edifício solo para el adorar qualquer cristiano. Deus. Então, não só Obviamente, dos entendemos cristãos, nosotros y né? creemos que es el único E nós Dios. cremos que Ele é o único Deus, obviamente. Entonces, ¿cómo Então, se logró? Como que isso aconteceu? De todas las preguntas que caben dentro De del todas cómo essas se logró, perguntas ¿con de cuál como quieres nós empezar? conseguimos fazer isso, com qual você quer começar? ¿Cómo se logró la excelencia, Como la nós chegamos na belleza? excelência, na ¿Cómo beleza, se logró ser libre de deudas? nós sermos ¿Cómo livres de se logró en dívidas, menos tiempo? como fizemos em um ¿Cómo tempo se logró menor, motivando a las personas de la como nós iglesia? conseguimos motivando as pessoas da Como igreja, se logró em um como nós país conseguimos com em um um salário país mínimo com um bastante salário bajo. mínimo muito Es baixo. decir, Então é a dizer, palavra como se logró a sua palavra, como nós conseguimos isso, abarca muchas cosas. ela tem nela contida Y muitas creo coisas. que la manera más E ordenada creio que y sencilla a maneira de abordar mais el podcast ordenada e es sincera haciendo para una a la vez. nós fazermos vamos. uma por vez. A primeira seria como uma pessoa sai da pobreza. Como? Isso é uma função de Deus ou uma função da própria pessoa? É função de Deus ou da própria pessoa sair da pobreza? Yo creo que cuando Eu la creio Biblia dice que quando a Bíblia diz que somos colaboradores nós somos colaboradores de Deus, o co-laborers, ou trabalhamos em o conjunto, trabajadores co-laborers, con él, ou trabalhamos no com sin Ele él, e não sem Ele. entonces entiendo que se unen Então eu dos entendo cosas. que duas coisas são unidas. Se unen las virtudes divinas Nós unimos que as Dios virtudes pone en divinas nosotros, que Deus coloca em nós, se une unem la confianza a que confiança Dios está con nosotros que Deus está todos los conosco días de la todos vida, os dias da vida, con el esfuerzo y la valentía com o que esforço yo e debo a poner. valentia que eu devo colocar nisso. Entonces es una colaboración. Então é uma colaboração. ¿Has visto esas marcas que hacen una Não colaboração? sei se você já viu uma marca que faz esse collab, Como né? Louis Uma Vuitton colaboração. com Nike, A Louis Vuitton com a Nike, Gucci con com Adidas. Gucci com Adidas. Yo creo que aquí hay una colaboración Eu creio con que há el uma Dios colaboração com Todopoderoso, Deus Todo-Poderoso, con un mortal que le confía a Dios com um mortal que confia em Deus, sus promesas. as suas promessas. Entonces, Então, la mayoría de las personas que nos está viendo, a Tiago, maioria das creen pessoas en que Dios, estão nos assistindo creem em Deus. pero pocas de las que creen en No Dios entanto, le poucas das que creen creem em Deus, creem nele, a Dios. a Uau. Deus. Y para mí la única manera de E para mim, a creer única que, maneira de crer que crees en Dios que você crê em Deus
es si me dices que le crees a Dios. é que você crê a Deus. Abraham Abraão le creyó a Dios creu em o no Deus, sale de Ur de los Caldeos. ou ele não saía desse Moisés lugar. já creía em Moisés Deus. já cria em Deus. Pero cuando extendió la vara, Mas quando ele le estendeu a creyó vara, a ele creu Dios. a Deus para que Deus fizesse. Josué ya creía en Dios, pero cuando dio las vueltas a Jericó, le Josué creyó. creu em Deus, mas quando deu as voltas a em Jericó, Deus. ele creu em Deus, Abraão então a já Deus, creía em para Deus, que ele fizesse. Abraão Pero cuando creu em insistió Deus, en acostarse con Sara a esa edad, mas le quando ele creyó a Dios né, por tener un hijo. insistiu em ter relação com a Sara para ter um filho, Entonces, mucha gente cree então en muitas Dios, pessoas creem em Deus, pero no tienen el carácter mas y não la têm o valentía caráter de e a creerle coragem, a valentia a de crer Deus. a Ele. Ou Esa mezcla es essa, então, é a una junção, bomba. que é uma bomba. Até onde vai o trabalho de Deus e onde entra o trabalho do ser humano nesse crescimento? ¿Hasta dónde es el trabajo de Dios y dónde entra el ser humano en este crecimiento? Jesús le dijo a los Jesus discípulos, disse aos seus discípulos: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan toda autoridade me foi discípulos. dada nos céus e na terra, então vão e façam discípulos. ¿Dónde está la parte de Dios Então, onde está a parte de Deus? que le dio a Jesús Que toda deu a potestad? Jesus toda a autoridade sobre potestades. Y luego, ¿dónde entra la parte del hombre? Então, onde entra a parte Vayan do y homem? hagan discípulos. Vão e façam discípulos. Tal vez voy a decir algo que va Talvez a ser eu vá dizer algo que problemático pode para ser la um mente de problema algunos para a mente de cristianos, alguns cristãos, pero parte de mi mas especialidad es parte da meter minha en problemas a la especialidade mente del que me é oye realmente colocar alguns problemas para na mente sacarlo de su desses, zona de confort para mental. tirá-los da sua zona de conforto mental. Jesús no hace discípulos. Jesus não faz discípulos. Los discípulos los hacemos nosotros para Jesús. Nós é que fazemos discípulos para Jesus. Pero él dijo, vayan y hagan Mas ele falou: discípulos. vão e façam discípulos. Luego dice, Logo disse: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. vão e preguem o evangelho a toda estaré criatura con ustedes. e eu estarei convosco. Luego la palabra me Logo dice a palavra me diz que Jesús confirmó esta palabra que Jesus confirmou esta palavra con señales y milagros. com sinais e ¿Qué fue milagres. primero? Primero fue la obediencia Então, primeiro a foi una a obediência instrucción a uma y instrução luego la e manifestación logo de a las señales, manifestação dos sinais demostrando demonstrando que Jesus os acompanhava. Yo creo E eu creio que lo que existe entre Dios y que o los que existe hombres entre es Deus e una os homens é uma colaboración colaboração para que el mundo lo conozca. para que o mundo o conheça. E Guatemala sendo um país pobre, com salário mínimo muito baixo, foi construída uma obra gigantesca que é a Casa de Dios. Eu já estive lá algumas vezes e é algo assim que nem nos Estados Unidos você encontra. Além da fé, que é óbvio que você tem muita fé, além da fé, o que mais você usou para construir o que construiu? Ok. Primero quiero aclarar algo. Primeiro quero deixar Guatemala claro está algo. entre las seis Guatemala está siete entre as mejores 6 economías de Latinoamérica. ou 7 melhores bueno. economias da América Você não é Latina. tão pobre. No es tan Não pobre. é tão pobre. Todos os países temos áreas pobres. Todos os Digo nossos que países nós siempre los teremos tendremos. pobres e Jesus falou que nós sempre o Sin teríamos. embargo, Casa de Dios es una iglesia entanto, metropolitana en la A ciudad Casa de Deus é, capital de Guatemala, con uma más igreja de 4 metropolitana millones de na habitantes, cidade donde hay da más de Guatemala, onde há 1.100.000 mais de 4 milhões de automóviles. habitantes, onde mais de 1.100.000 automóveis. Eso no es ahora. Guatemala ha venido prosperando. Tiene Então, hasta isso não é la só fecha agora, la moneda más ela está estable prosperando. de toda a América. Ah, Hoje ela tem bueno. Isso É, eu não os nós sabia. mais temos estáveis uns de toda a América. 20 años de que nuestra moneda no fluctúa. Então temos uns De 20 uma anos que a nossa maneira moeda é que uma te das mais estáveis da agarre. América. Ela não flutua. Eso es para ubicar el contexto. Isso Ok. só pra gente colocar o Eso contexto. no resta el milagro que Dios hizo. E isso não tira o milagre que Deus fez. Entonces tu pregunta de nuevo Então a es, sua pergunta novamente é: ¿cómo como Além da fé, o que você usou? lo hicimos? como nós o fizemos? Além da fé. Mais allá que a fé, que mais? Sí, la sabiduría. A sabedoria. A ver, Vamos lá. mucha gente lo que consigue por fe, Muitas vezes o que as pessoas conseguem por fé, lo pierde por necio. elas perdem por necessidade. Ojo. La riqueza puede ser un A riqueza reflejo de pode tu ser um sabiduría, reflexo da sua sabedoria,
Pero si por necesidade Mas se se pierde, por necessidade você quiere perde, decir que talvez quer dizer que golpe de talvez suerte más que você de deu um sabiduría golpe de para hacer la sorte riqueza. mais do que sabedoria para gerar essa riqueza. Y luego la riqueza creada E logo a riqueza criada se pierde. se perde. Entonces, por ejemplo, Então, por exemplo, cuando nosotros estábamos en la pequeña bodega, quando nós no sé estávamos si lá se na, entiende bodega en na portugués. no pequeno local que a gente estava, Pequeno auditório, né? No, no es un auditorio, es una bodega, es un warehouse. Ah, É. Armazém. Armazém. Pequeno armazém. Uhum. Ahí nos cabían unas 600 Então cabiam umas sillas, 600 cadeiras. 600 cadeiras. Y cuando yo llegué a tener E tres quando eu cheguei a ter 3 cultos, 7 da manhã, 9 e 11, llamé al equipo financiero e a minha equipe financeira, y les dije, eu cheguei a eles e disse: ustedes únicamente cuentan vocês só con contam el ingreso que la iglesia genera en el primer servicio. com a entrada que a igreja recebe no primeiro culto. No cuentan con la Não entrada contem del mais segundo com a ni del entrada tercero. nem do Eso segundo para ou ustedes terceiro. no existe. Isso para vocês não vai existir mais. No lo pueden gastar, no Vocês lo não pueden podem tocar. gastar isso em nada. Vamos a vivir con el Vamos ingreso viver, de então, un solo servicio, Com a entrada só do primeiro culto, incluyendo los salarios de todos, incluindo os el salários mío. de toda a equipe Nada até se o puede meu. subir, Então nada pode tirar disso. porque las 2/3 partes nos van a servir de ahorro para Porque a cuando la segunda e a terceira oportunidad parte llegue de vão nos tener un servir terreno. realmente de algo que nós juntamos para quando nós chegarmos à Entonces, oportunidade de ter um terreno. administrábamos Então ministrávamos 35% ou del trabalhávamos com ingreso, 35% da lo entrada, gastávamos, gastávamos, 65% lo ahorrábamos. a gente guardava. La fe estaba consiguiendo Então a todo, fé estava conseguindo tudo, pero la sabiduría mas a decía, sabedoria dizia: el hecho que ganes tanto no te da el derecho a gastarlo. você ganhar tanto não te dá o direito de gastar tudo isso. Excelente. A toda visión Então toda visão debe seguirle una deve seguir uma Visão. provisão. es decir, Uma los provisão. recursos son Os recursos pro são em prol una visión. a uma visão. Cuando la gente tiene ingreso, Quando as pessoas sin têm uma visión, entrada sem visão tiene ingreso, e no elas têm provisión. uma entrada e não No provisão, le puedes llamar provisión você a não lo que pode no chamar está asociado a provisão una visión. ao que não está Le puedes associado a uma decir visão. ingreso, Ela pode dizer puedes decir entrada, ganancia, pode ser ganho, puedes decir riqueza, pode dizer riqueza, pero no lo puedes llamar mas não pode provisión, chamar a no ser que provisão, haya una a não visión ser que haja uma visão para la cual Dios proveyó. para a qual Deus proveu. Cuando la gente tiene riqueza sin visión, Quando as pessoas têm riqueza sem visão, cualquier oferta acaba con su dinero. qualquer oferta acaba com a sua vida. Entonces es Então, visión, visão, provisión, provisão, fe, fé, sabiduría. sabedoria.